eu sou da geração, eu sou um baby boomer, eu sou da geração 68, ruas e tal. E aqui, naquele tempo, ou vamos dizer, não tão longe, você fazia um tipo de pressão, a mídia reagia, o governo olhava e tal. Hoje, quando tem um encontro de cúpula, vão 200 pessoas na frente com os cartazes, a televisão filma e fica por isso mesmo. Qual é a pressão que, eu volto aqui, qual é a pressão que precisa ser feita para que ou os estados nacionais, ou a ONU, ou enfim, seja lá o que for, entenda de que o risco é real, de que o planeta está ameaçado? Ou será que essa ameaça do planeta não pode mudar alguma coisa? Não é possível, professor. Alguma coisa ela está mudando. Veja, por exemplo, se a gente olha do lado positivo o que aconteceu nesse período, temos a emergência de um novo protagonista, que é a sociedade civil organizada. O que era, no passado, um diálogo tripartite, Estado, empresários, trabalhadores, está virando um diálogo quadripartite, Estado, empresários, trabalhadores, sociedade civil organizada. Com ainda muitos pontos para esclarecer. Primeiro, como se legitima as organizações da sociedade civil. Segundo, que papel elas devem ter no sistema internacional. Mas alguma coisa mudou. Se eu pego o mundo empresarial, há um debate novo sobre a responsabilidade social. Podemos discutir se 80% desse debate é publicidade e 20% é sério, ou se é 90% e 10%. De qualquer maneira, há evidentemente muita publicidade no discurso, mas começa a haver discussões sérias sobre a responsabilidade social que afeta, que não se traduz por filantropia, por mecenato, por, vamos dizer, financiamento de projetos sociais, usando em parte, vamos dizer, subsídios fiscais, e sim se traduz pela mudança de atitude no core business. Vou dar um exemplo brasileiro que me parece bastante auspicioso. As grandes empresas consumidoras de madeira, papel celulose, algumas siderúrgicas, carvão vegetal, a partir de árvores plantadas, não carvão vegetal. O escândalo da produção do carvão vegetal a partir das matas nativas e em condições de trabalho infantil, semi-escravo, etc. Qual o carvão vegetal que pode ser certificado do ponto de vista social e ambiental? Bom, essas empresas partiram com a ideia de reproduzir dentro da lógica empresarial o conceito do latifúndio monoprodutivo. Grandes extensões de florestas, de árvores plantadas. Certo. Vamos ser mais exatos. Não é? Em propriedades pertencentes àquelas empresas e com a população ribeirinha marginalizada. Bom, elas estão se abrindo desde algum tempo e abrindo cada vez mais a ideia de contratos de fomento aos pequenos produtores. Porque entendem, evidentemente, a insegurança social que pesa sobre o outro modelo. Mas quaisquer que sejam as razões, estamos entrando num sistema diferente. Eu acho que é só uma pequena reforma do capitalismo, não sei. Claro que é uma pequena reforma, mas... Para se salvar, né? Olha,
qualquer que seja a razão, o que me interessa e o que muda na realidade. Bom, eu acho que o contrato de fomento por si só já é um passo para frente, mas ele deveria ser usado como uma alavanca para um modelo de desenvolvimento rural integrado, no qual a plantação, o latifúndio monocultural transforma-se num mosaico de plantações de árvores com outras atividades agro-silvopastoris, que a responsabilidade social da grande empresa não para no contrato, mas vai no sentido de auxiliar esse tipo de desenvolvimento, e é claro, respeitando os preceitos ecológicos, ou seja, a recomposição das matas ciliares, corredores ecológicos, reserva isso todo mundo pretende que faz. É uma mudança, é um tema de responsabilidade social que mexe com coisas reais e que deve ser incentivado e, na medida do possível, ampliado. Eu não digo que nós vamos resolver todos os assuntos e todas as mazelas do Brasil através de contratos de fomento aos fornecedores de madeira, né? Eu estou apenas dizendo que, dentro do quadro geral, aparecem várias janelas de oportunidade. E a sua resposta, eu respondo, temos que tentar botar o pé em todas as portas que se entreabrem e temos que usar todos os meios de pressão que existem, educação cívica, movimentos políticos, movimentos sociais, uma mídia que consequente, etc. E é um processo. Agora, se voltamos mas no meio disso, um Estado atuante, portanto, um Estado que tem o zoneamento econômico e ecológico, que, aliás, está anunciado para o ano que vem, que tem uma certificação socioambiental rigorosa, que tem, na medida do possível, uma política que eu chamo de tratamento desigual dos desiguais, ou seja, discriminação positiva em favor dos mais fracos, o que é toda a política voltada à agricultura familiar, ao empreendimento de pequeno porte, etc., etc. A lei que vocês têm agora, da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, é um passo na boa direção. É preciso fazer com que a reforma agrária deixe de ser apenas a distribuição de terras e seja distribuição de terras mais capacitação dos assentados, mais assistência técnica permanente, mais acesso ao crédito preferencial. Isso, em parte, existe pelo PRONAF, mas o PRONAF provavelmente complicado e precisa ser repensado, e acesso aos mercados, organização dos mercados.